Oi, gente, boa noite. Mais um EBC no ar ao vivo aqui pela TV Brasil. Eu sou a Karina Cardoso e a partir de agora, um giro pela nossa programação, porque vem aí esporte, jornalismo, cultura e música. Porque já que é segunda-feira, então bora começar aí, na suavidade. Eu quero destacar o trabalho de um dos mais aclamados violonistas brasileiros, Yamandu Costa. Ele é quem marca a presença hoje, às 9 da noite, no programa Impressões. Bora curtir, então, um pouquinho do que vem por aí. O que as pessoas não percebem muitas vezes é que, se tratando de uma música que não tem palavra, né, que não tem poesia, ela tem ela é completamente ilimitada. Você consegue rodar o planeta inteiro e se comunicar através dela. Hoje à noite, às 9 horas, começa a nova temporada do Impressões. E o meu primeiro convidado na estreia dessa nova temporada é o violonista, compositor Yamandu Costa. A gente gravou com ele lá no Clube do Choro, um lugar que é também importante para o Yamandu. Vocês vão saber por quê na entrevista. O Yamandu que deu essa entrevista para a gente antes de se mudar para a Europa. Ele agora está morando em Portugal. Mas já avisou aos fãs, a agenda vai continuar cheia aqui no Brasil, inclusive já está cheia, tem bastante show programado agora para esses próximos meses aqui no Brasil. A gente vai falar de música, dessa cultura musical que existe na família do Yamandu. O pai e a mãe são músicos, a mãe é cantora, o pai também toca instrumentos, o filho mais velho já está tocando trompete e ele casou também com uma francesa violonista. A música continua como tradição na família do Yamandu Costa, que fala que música é remédio, que é terapia, que faz bem para as pessoas e que a gente deveria usar essa música para melhorar o nosso dia a dia. O Yamandu gosta, de estar próximo aí dos seus fãs, então ele tem canal no YouTube, ele tem o Instagram e ele tem um aplicativo e lá as pessoas podem encontrar discografia, partituras, uma forma dele compartilhar um pouco da música dele com os fãs. No canal do YouTube, inclusive, ele tem uma série sobre o violão de 7 cordas, onde ele compartilha um pouco da cultura do lugar, da música que ele encontra por lá e da gastronomia também. Então, o Impressões de hoje tem bastante música, música boa, música de qualidade. Eu convido você para acompanhar a gente hoje às 9 da noite aqui na TV Brasil, nesse programa de estreia da nova temporada do Impressões, que está imperdível. Eu espero vocês. Vamos ouvir um pouquinho de Yamandu Costa, só para dar uma palhinha do que vai ser hoje à noite. E altíssimo nível, hein? E da música de Yamandu Costa, que você confere logo mais aqui na TV Brasil, a gente vai agora para um outro extremo. A gente vai para a Rádio Nacional da Amazônia. É hora de conhecer o programa Tarde Nacional, comandado pela jornalista Juliana Maia, que, contou tudo pra gente. Bom, meu nome é Juliana Maia, eu apresento o programa Tarde Nacional, da Rádio Nacional da Amazônia, um programa que tem 5 anos, um programa que foi pioneiro com relação a novas tecnologias, foi o primeiro da rádio que trouxe o WhatsApp para dentro da programação e aí hoje é claro que essa ferramenta já está em todos os programas, Porque a Rádio Nacional da Amazônia sempre teve essa tradição das cartas dos ouvintes, Recebíamos muitas cartas, mas tinha também alguma coisa de difícil, que era o fato, de que a pessoa escrevia aquela carta e só ia poder ouvir aquela música que ela queria ouvir
às vezes 2 meses depois, né? E com o WhatsApp foi uma revolução, assim, na rádio. Muitas vezes a notícia, como ela é dada em outros veículos, às vezes no hard news, não é compreendida por muita gente, né? E a gente tinha essa missão muito clara e muito delimitada de passar a informação de forma que o ouvinte compreendesse aquela informação. A gente vai falar agora sobre a alergia à proteína do leite de vaca, conhecida como APLV. Quem vai explicar tudo pra gente sobre esse assunto é a doutora Fabi Mendes, ela que é pediatra. Nem que a gente precisasse fazer uma matéria mais comprida, nem que a gente precisasse falar mais devagar, já aconteceu isso. Na minha época de reportagem, da gente receber carta. Queria pedir para os jornalistas, por favor, leiam mais devagar, falem mais devagar para eu conseguir entender. E a gente, opa, então, peraí, a gente precisa, talvez esse ritmo que a gente está acostumado não seja o ideal. A gente tem entrevistas ao vivo todos os dias, a gente pensa pautas importantes, né, que vão impactar, que podem fazer a diferença na vida dessas pessoas. O Tarde Nacional esse ano ganhou um prêmio da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. A gente ganhou com uma entrevista sobre os desafios no tratamento do alcoolismo. Então vocês imaginam que a dificuldade que é você falar de um tema que envolve tantas questões culturais, né, que é a questão do consumo do álcool, e falar sobre isso abertamente e detalhadamente e sem preconceitos, né, e de maneira séria e responsável para essas pessoas, o quanto que isso não é valioso. A Rádio Nacional da Amazônia, ela tem um papel integrador muito importante. Ela é como uma ponte, né? É uma ponte entre os ouvintes, é uma ponte entre a informação e essas pessoas. A gente está sempre ali no meio do caminho, né? E é uma honra muito grande estar nesse lugar. Quantas famílias não se reencontraram por conta da rádio? Todos os dias a gente recebe mensagens, né? Ju, por favor, quero muito encontrar meu filho. Imagina, gente, uma mãe que está há 30 anos sem ver o filho, né? Que dor que não é isso, que coisa forte. Eu ouço muito dos ouvintes assim, Ju, depois que eu passei a ouvir a Rádio Nacional da Amazônia, eu não tenho mais depressão, porque eu fiz tantos amigos, eu tenho esse espaço, esse momento de ouvir a rádio que é gostoso, que tem música, que tem conversa, eu me informo, mas eu estou me divertindo. Muitos jovens ouvindo a rádio, né? E eu pergunto, nossa, mas como você conheceu a rádio? Não, eu me lembro, meu pai ouvia comigo, ou minha avó ouvia comigo, quando eu era criança. Eu lembro de ouvir na beira do rio, né, enquanto ela lavava roupa, ou dentro do barco. Então, essa ponte, né, essa rádio ponte, que é chamada também de Orelhão da Amazônia, ela é muito bonita e muito especial. Essa semana eu ouvi de uma ouvinte, eu achei tão bonitinho, fiquei emocionada. Ela falou, Ju, sua voz é um cafuné gostoso. Falei, gente, que elogio esse maravilhoso, um cafuné gostoso. Não quero ser mais nada, eu quero ser isso mesmo. Que lindo, gente. Rádio Nacional da Amazônia, de fato, é um cafuné gostoso, né? Para muita gente aí desse Brasilzão. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta. Eu estou de volta ao vivo com EBC no ar e agora é hora do esporte. A Marília Rigoni vem aí trazendo os destaques de logo mais no programa Estádio. Diz aí, Marília, o que tem de bom para hoje, hein? Olá, Karina, uma boa noite. Pois é, tem muita novidade no estádio que entra no ar daqui a pouquinho, às 7 da noite. E entre os destaques do programa é a expectativa para a estreia do elenco principal do Flamengo na temporada 2020. Finalmente, os vencedores do Campeonato Brasileiro e Libertadores do ano passado vão voltar a campo. E vai ser hoje, às 8 da noite, pelo Campeonato Carioca, no Maracanã, contra o Resende.
O Flamengo, que só teve 2 vitórias em 4 jogos pela Taça Guanabara, até agora jogou com a equipe reserva e a sub-20. E com a estreia desse elenco campeão, espera voltar a ganhar e ficar bem no campeonato. Para o jogo de logo mais, é esperado que o técnico Jorge Jesus faça a alegria da torcida e coloque os titulares na partida. A lista dos jogadores relacionados já foi divulgada e das novas contratações, apenas o zagueiro Léo Pereira não está, porque ainda não foi regularizado a tempo. Outra ausência que vai ser sentida é do também zagueiro Rodrigo Caio, que ele está com o joelho machucado. No mais, a expectativa é ver Gabigol, Bruno Henrique, Rafinha e os recém-contratados Pedro Rocha, Gustavo Henrique, Michael e Thiago Maia em ação. O estádio também vai comentar no estúdio com o jornalista Valdir Luiz a fase final do Pré-Olímpico das Américas de futebol que começa hoje. A seleção brasileira sub-23 vai encarar a Colômbia às 10h30 da noite, lá na Colômbia mesmo. E nessa fase final, somente 4 seleções classificaram e agora vão se enfrentar. Somente 2 que chegarem na finalíssima vão conseguir a disputada vaga dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que começa em julho deste ano. Ainda no estúdio, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai voltar a receber o técnico de futebol americano, Bruno Barandas, para comentar o resultado do Super Bowl, que rolou ontem lá nos Estados Unidos. E depois de 50 anos... a equipe Kansas City Chiefs levou o campeonato da Liga Americana de Futebol. E para finalizar, tá vendo? A gente tem coisa beça. Lá em São Paulo, o meu colega Juliano Justo vai repercutir o resultado da meia maratona internacional de São Paulo, que rolou ontem na capital paulistana e teve a transmissão da TV Brasil. Legal lembrar que o brasileiro Daniel Nascimento foi o campeão desse ano. É isso, tem muita informação sobre esporte do Brasil e do mundo aqui no estádio às 7 da noite. A gente vai se falar hoje e amanhã, viu? Até mais! Valeu, Marília, obrigada. E vamos seguir com música e cultura aqui na EBC no Ar, porque ó, o Linei Lopes nos fez a gentileza de abrir o baú de conteúdos da EBC e lá ele resgatou um clássico. Mas ó, não vou falar nada não, tá? Diz você aí, Linei. Um dos mais importantes gêneros musicais do Brasil faz parte da trilha sonora da vida de muita gente e colaborou para a formação da identidade nacional. Pensando nisso, para também entrarmos nesse clima, vasculhamos o baú da EBC e encontramos um lindo clássico do nosso samba-canção, cantado por um dos mais importantes nomes da nossa música, Cartola. Diretamente do acervo da EBC da série Raízes, da extinta TVE do Rio de Janeiro, produzida em 1988, um trecho do programa. Na atração, Angenor de Oliveira, o Cartola, canta As Rosas Não Falam, de sua autoria. Vamos ver? Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não fazem. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. E nosso acervo tem mais. Eu volto. Até logo. Karina, é com você. Obrigada, Linei. Grande Cartola. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Eu tô de volta com o EBC no ar ao vivo, diretamente de Brasília. E quem está comigo ao vivo também é a repórter Mariana Jungmann, que passou o dia no Congresso Nacional acompanhando aí, né, o retorno dos trabalhos por lá. Ô Mari, por aqui, ó, tá tudo certo, tranquilo nessa segunda-feira. Quero saber como é que tá o começo dessa semana por aí. Boa noite. Oi, Karina, boa noite. Pois é, por aqui, ó, o clima também é de confraternização, né? Esse retorno do Congresso aos trabalhos sempre traz aqui para o Congresso Nacional ministros, parlamentares, autoridades das Forças Armadas também. Então, o clima aqui é um pouco de confraternização, foi isso que rolou aqui hoje. Os presidentes das duas casas abriram o ano legislativo, teve salva com tiros de canhão, teve o hino nacional tocado pelo Batalhão da Guarda Presidencial no gramado do Congresso Nacional. O presidente do Congresso passou a tropa em revista e aí depois finalmente eles iniciaram a sessão com a abertura do ano legislativo e aí a gente teve as mensagens do Poder Judiciário e do Poder Executivo para o Congresso Nacional. Essas mensagens são uma espécie de carta, vamos dizer assim, em que os presidentes de cada poder falam um pouco sobre as expectativas deles em relação a esse ano. O ministro Dias Toffoli trouxe a carta do Supremo Tribunal Federal, né, essa mensagem, falando sobre democracia, sobre a importância das relações entre os poderes para a democracia e trouxe uma espécie de prestação de contas, vamos dizer assim, com relatórios de atividade do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça em 2019. Já a carta do presidente Jair Bolsonaro, quem trouxe foi o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, uma carta também que falou sobre os avanços do governo ao longo de 2019, a aprovação de reformas como a reforma da Previdência, por exemplo, e aí falou também das pautas que vão ser prioridades para o governo ao longo desse ano, entre elas, por exemplo, o projeto que trata de autonomia do Banco Central, reforma do Pacto Federativo, que é uma reforma que vai tratar da relação do poder federal com estados e municípios, e também reforma tributária, que é um ponto aí que já foi levantado muito pelos presidentes da Câmara e do Senado, também deve estar entre as prioridades para esse ano aqui no Congresso Nacional. Karina. Mari, pautas importantes aí, né, para serem tocadas. Como é que fica a questão da dificuldade? Como é que está o andamento disso tudo por aí? Olha, o que a gente pode dizer é que a maior dificuldade para qualquer pauta aqui esse ano é que é um ano mais curto no Congresso por causa das eleições municipais que acontecem no segundo semestre, né? Então, tradicionalmente, em ano que tem eleição, os parlamentares trabalham mais forte até julho, depois vão embora para os estados, para os municípios ajudar ali nas campanhas eleitorais. Então, isso, por um lado, acaba sendo um fator que dificulta, porque a gente tem um ano mais curto, mas por outro lado também favorece o foco, né? Então, se houver uma boa articulação política em torno das pautas que são de fato prioritárias, o que acaba se conseguindo é que elas se destravam mais fácil para poder serem votadas, mas isso exige realmente mais articulação política para garantir essa votação em tempo mais curto. Karina. Tá certo, Maria, a gente fica no aguardo aí, bom trabalho para você. E eu fico por aqui, minha gente, lembrando que hoje, logo mais às 10h30 da noite, tem o quê? Tem Verão Show, trazendo o cantor baiano Luiz Caldas, esse artista aí que entoa, né, os grandes hits do axé e da música nordestina. Eu agradeço muito a sua companhia, eu sou a Karina Cardoso e esse foi o EBC no Ar. Um grande beijo, tchau. Vem me dar calor, vem me dar amor, tô aqui esperando você chegar. Quero me envolver nessa tua dança e na lua mansa te namorar. E mexe, mexe mais, e mexe, mexe amor. Seguro nessa cintura eu vou. E mexe mais, e mexe, mexe amor. Lembranças que dão saudades nessa cidade, Porto Seguro. Ainda me lembro de você. E mexe, mexe mais, e mexe, mexe amor. Seguro nessa cintura eu vou. E mexe mais, e mexe, mexe amor. Lembranças que dão saudades nessa cidade, Porto Seguro. Ainda me lembro de você. Um anel de tesouro, vem na pedra do mar, na pedra do mar, na pedra do mar. Olha aí, olha o ouro. Um anel de tesouro, vem na pedra do mar.
do mar, na pedra do mar, na pedra do mar. Olha aí, olha o ouro, um anel de tesouro, bem na pedra do mar. Foi devagarinho, bem de mansinho, meu coração revirou o céu. Entre as nuvens quentes, fiquei sozinho, pensando em ti, me joguei no mar. Vem me dar calor, vem me dar amor, tô aqui esperando você chegar. Quero me envolver nessa tua dança, na lua mansa te namorar. E mexe, mexe mais, e mexe, mexe amor. Seguro nessa cintura eu vou. E mexe mais, e mexe, mexe amor. Lembranças que dão saudades nessa cidade, porto seguro. Ainda me lembro de você. E mexe, mexe mais, e mexe, mexe amor. Seguro nessa cintura eu vou. E mexe mais, e mexe, mexe amor.